Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aí, né? Fazer como que uma resenha, digamos aí, sobre essa avaliação de matemática do quarto bimestre. Tem as questões, nós vamos comentando elas passo a passo. Vamos lá? Então, questão número 1. Tentei achar aqui uma professorinha ruiva de jaleco para ficar parecida comigo. Minha filha ficou brava, disse que não parece não, porque essa aqui usa óculos. Mas eu achei parecido, gente. Questão 1. Durante os treinos para uma competição, um atleta dá 5 voltas por dia em uma pista circular de 220 metros. Então, são 5 voltas por dia e a pista é circular de 220 metros de raio. Então, eu já tenho aí duas informações importantes. Assinale a opção que apresenta a distância em metros que esse atleta percorre. Então, eu tenho três informações importantes nesse momento aqui. A primeira é falando aí que são 5 voltas, ou seja, depois de achar o tamanho dessa pista de corrida, eu preciso multiplicar por 5. Se você esquecer desse detalhe, vai ficar errado, tá? O raio vale 220 metros e eu quero a distância em metros. Tá. Então, qual seria a fórmula que eu deveria usar para resolver essa questão aqui? Vamos lá, então, pessoal? Ver qual que seria a fórmula? Você usaria comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio, tá? O comprimento seria uma volta que esse atleta daria nessa pista. Então, depois vamos multiplicar por 5, lembra? Então, comprimento é igual a 2 vezes π, o valor de π é aproximadamente 3,14, vezes o raio, que eu sei que vale 220 metros. Qual é o comprimento de uma volta nessa pista, então? Ao multiplicar a galera toda, você vai encontrar 1.381,6 metros. Então, eu tenho que me lembrar que o atleta não treina dando uma volta apenas, ele dá 5 voltas. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 5. Quando eu multiplico por 5, eu encontro nada mais, nada menos que 6.908 metros, certo? Então, cuidado, tá? Porque quando você encontra esse valor aqui, esse valor inicial, faltou o númerozinho 1 aqui, quando você encontra esse valor inicial, seu cérebro quer vir aqui e marcar a letra D, né? Mas você tem que se lembrar que tem que multiplicar por 5. Então, a resposta correta seria, vamos analisar aqui, saiu do lugar aqui, menos de 5.000 metros? Não, é mais de 5.000, né? 6.908 metros? Sim, letra B. Mais de 7.000 metros? Não. Só 1.381,6 metros? Também não. Então, é isso aí. Dúvidas? No caso da questão 2, o João Carlos, né? Ele adora ciclismo, ele sai todos os dias bem cedo para treinar em um parque. Calcule a quantidade de quilômetros que João percorre todas as manhãs, sendo que a pista de ciclismo do parque tem 5 quilômetros de diâmetro. 5 km de diâmetro. E ele costuma dar 2 voltas. Gente, 2 detalhes importantes nessa questão. Primeiro, ele te deu o valor em quilômetros, então a letra C já não vale, porque está em metros quadrados, tá? Então, você não utilizaria já a letra C, você elimina. Poderia ser a A, a B ou a C, ou a D, aliás. Outro detalhe, ele falou diâmetro. Quando eu falo de raio, eu estou falando do meio até a borda. Quando eu falo diâmetro, eu estou falando de toda a extensão daquela circunferência, tá? Então, para usar na fórmula, eu não uso diâmetro, eu uso raio. Então, não seria 5 quilômetros. Eu usaria a metade de 5 quilômetros, que seria quanto? 2,5 km. Então, tem esse detalhe aí. Se você usar 5, ficaria o quê? Errado.
fora que você tem que terminar a conta e multiplicar por 2. Vamos fazer isso, então? Então, eu tenho aqui, vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes π. Quanto que vale o π? 3,14 vezes o raio, que é 2,5. Tá bom. Quando eu multiplico a galera toda, eu encontro que, na verdade, esse comprimento dessa pista é 2 vezes 3,14 vezes 2,5. Vamos lá. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 2,5. Fica 15,7. Então, 15,7. Aqui. Nesse caso aqui, 15,7 km, né? Só que a conta não acabou, porque ele dá 2 voltas. Então, eu tenho que pegar esse número e tenho que multiplicar por 2 vezes, né? 2 voltas. O resultado total, então, seria quanto? 31,4 km. Agora, eu tenho aqui 31,4 quilômetros, eu posso marcar qual? A letra B, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque senão você termina a conta aqui, vem aqui e marca o 15,7, ficaria o quê? Errado, tá bom? No caso da questão 3, nós temos aqui, ó, sobre os conceitos matemáticos que trabalhamos durante as nossas aulas do quarto bimestre, aprendemos a definir e diferenciar alguns elementos matemáticos, assinale a única opção incorreta sobre esses conceitos. Então, essa aqui também é uma que tem que prestar muita atenção, porque ele está te pedindo a incorreta. E o seu cérebro está acostumado a procurar a questão certa, a correta. E aqui eu quero a errada. Então, tem que tomar muito cuidado nesse momento de fazer a leitura. Vamos observar, então? Vem comigo. Retângulo é um polígono de 4 lados que possui 4 ângulos retos? Sim, verdade? Quadrado é um polígono que possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos, por isso podemos dizer que todo quadrado também é um retângulo? Sim, também é verdade, né? A definição de retângulo é um polígono que tem 4 ângulos retos, é o caso do quadrado, né? Letra C. Círculo é uma figura plana que possui preenchimento, verdade. Lembra da pizza e do bambolê? Já a circunferência é apenas a borda sem preenchimento algum. Então, tá correto aqui, né? Então, não poderia marcar nenhuma dessas, porque todas estão corretas. Letra D. Circunferência é uma figura plana que possui preenchimento? Falso. Circunferência é só a borda, ela não tem preenchimento. Já o círculo é apenas a borda sem preenchimento. Falso. O círculo é todo preenchido. Então, a resposta incorreta seria a letra D. Ok, gente? Na questão 4, gente, a professora Dani está fazendo um levantamento relacionado ao esporte preferido dos seus alunos. Ela possui 160 alunos distribuídos nas 4 turmas de 8º ano. De acordo com o gráfico de setores abaixo, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho aqui um gráfico mostrando aí algumas informações, vou aproximar para a gente conseguir ler as informações corretamente. Então, alguns alunos escolheram futebol, outros basquete, vôlei, natação e ainda assim outros esportes. Se fosse eu, ia escolher balé, viu? Eu ia estar nessa parte dos 5% que escolhe outros. Qual esporte você gosta? Xadrez, dama, que eu sou dessas. Então, nesse caso aqui, galera, você teria que fazer o tratamento da informação, né? Você olha lá no gráfico de setores, né? Que é esse gráfico em forma de pizza, e vai fazendo ali a interpretação dos dados dele. Na verdade, isso aqui parece mais com uma geografia em si do que matemática, né? Então, parece mais com estatística e geografia do que em si só a matemática pura. Nesse caso aqui,
A somatória da quantidade de alunos que escolheu basquete, natação e outros é maior que a quantidade de alunos que escolheu futebol? Então, ele quer saber assim, se eu somar basquete, que é o vermelho, natação e outros, então, somar essa galera aqui, vai dar a mesma quantidade de 40% que tem aqui? Vamos ver? 15 mais 5, 20 mais 10, 30. Então, não dá a mesma quantidade, tá? Falsa. A letra A está errada, tá bom? Vamos para a letra B, então. A maioria dos alunos prefere vôlei. Ó, vôlei é só 30%. A maioria prefere vôlei? Não. A maioria prefere futebol, certo? A quantidade de alunos que escolheu futebol equivale a 80 alunos? Gente, o todo são 160 alunos. Então, se eu for falar de 80 alunos seria 50%, ou seja, seria a metade. Vamos ver se o futebol é a metade certinha? Para ser a metade, ele teria que ser assim, ó, retinho desse jeito, ó. E você percebe que futebol é menos que a metade, é só 40%. Então, a pergunta é, a quantidade de alunos que escolheu futebol é mais de 80 alunos? Não, falso, é menos, bem menos de 80. Porque se fosse 50%, ia ser 80. Já que é só 40, deve ser o quê? Uns 60 alunos só, tá bom? 70, mais ou menos, né? Então, é menos, tá errado aqui a letra C. Na letra D falou assim, a somatória da quantidade de alunos que escolheu vôlei, basquete, natação e outros equivale a um pouquinho mais de 80? Vamos ver se é mais de 50%? Gente, se fosse 50%, teria que estar aqui. Mas ele te pediu para você juntar essa galera toda, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo, até aqui, ó. Isso aqui é mais de 50%? Ou seja, é mais de 80 alunos? Sim, é mais de 80 alunos. Porque se fosse aqui no mês certinho, seria 80. Como ele passou esse tanto aqui, ó, então você sabe que é mais de 80 alunos. Então, a resposta correta seria a letra D. Tá bom? Certinho? No caso da questão 5, as áreas das figuras abaixo são, respectivamente... Então, aqui, ele te pediu para você trabalhar com área. Área, você em cada figura dessa teria uma forma de encontrar a área, né? Então, no caso do quadrado, é lado vezes lado, né? No caso de um retângulo, é base vezes altura. E no caso de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso aqui, que é o quadrado, lado vezes lado. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Não pode se esquecer que área é medida em centímetros quadrados. Já no caso da área desse retângulo aqui, seria 6,5 vezes 4, que daria quanto? 25 centímetros quadrados, né? Agora, eu quero base vezes altura, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10, né? Então, 10 centímetros quadrados. Então, qual desses aqui estaria correto? Eu tenho que usar, então, 16 centímetros quadrados, 25 centímetros quadrados e 10 centímetros quadrados. Seria a letra A resposta correta, tá? Então, lembrando aqui que cada um desses tem a fórmula, né? Área do quadrado, lado vezes lado, área do retângulo, base vezes altura, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Ok. Tudo bem até aqui? Na questão 6, né? Os perímetros das figuras abaixo são respectivamente. Quando fala respectivamente, é porque tem que ser na ordem certa, tá? E perímetro se trata de soma de lados. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16 centímetros. Só que você já sabe que centímetros ao quadrado não serve para você, centímetros ao cubo também não serve para você. Então, nem a B nem a C serve para nós. Então, seria 16 centímetros, e aqui nesse caso, quando você soma 4 mais 4, 6,25 mais 6,25, ficaria 20,5. Então, a resposta correta seria a letra A. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Então, muito cuidado com essa parte aqui
de centímetros, centímetros quadrados, centímetros cúbicos. Se você marcar a unidade de medida errada, tá? Porque perímetro é em centímetro, não é centímetro quadrado, nem é centímetro cúbico, vai dar errado. Então, cuidado, viu, galera? Continuando, então. Nesse caso aqui da questão 7. A questão 7 pediu assinale a alternativa que apresenta o volume dos sólidos abaixo. Volume de um paralelepípedo ou um bloco retangular. Comprimento vezes largura vezes altura. Volume de cubo. Comprimento vezes largura vezes altura. Certo? Então, vamos lá? No caso aqui do paralelepípedo, quando eu faço o volume dele, como que eu faria? 8 vezes 5 vezes 1,5. Então, quando eu faço essa continha simples aqui, eu encontro o valor de 60 metros cúbicos, tá? Então, eu já sei que vale 60 metros cúbicos, porque a unidade de medida aqui está em metros. Já no caso desse cubo aqui, eu tenho que seria comprimento vezes largura vezes altura. Então, 4 vezes 4 vezes 4, que eu encontraria quanto? 64 metros cúbicos. Cuidado, nesse caso aqui eu coloquei metros aqui, mas percebi aqui agora que são centímetros cúbicos. Então, aqui eu tenho, teve até muita dúvida relacionada a isso aqui, porque o pessoal falou, tem duas iguais, eu marco a A ou a D, não são iguais, tá? Porque a resposta correta, uma é em metros e a outra é em centímetros. Aqui está metros e centímetros, letra A é a correta. Aqui está metros e metros, então essa aqui está errada. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí com esses detalhes dessas informações tão, assim, simples, mas que podem causar erros e dificuldades na hora da avaliação. Questão 8. Como que fica a questão 8? Vamos comigo aqui. No caso da 8, disse assim, assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta de faces, arestas e vértices, respectivamente. Então, as faces são esses rostinhos que ele tem, né? No caso desse aqui é um prisma de base hexagonal. Hexa, lembra que número? Hexacampeão, 6, né? É o número 6. Quer dizer que ele tem 6 lados aqui, esse hexágono, tá bom? Agora vamos falar das faces. Então, eu tenho 1, 2, lá atrás, 3, 4, 5, 6. Uma aqui em cima, 7, uma aqui embaixo, 8. Então, poderia ser a letra A, ou a letra D, ou a letra C. 8 faces. Agora, vamos falar de arestas. Vamos medir as arestas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, subindo, né? Agora, aqui em cima, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Embaixo, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 18 arestas. Eu poderia ser a letra D e poderia ser a letra A. A letra C já está errada, porque falou que tinha 15 arestas, né? Agora, vamos falar de vértices. Quantos vértices tem aqui? Vértices são os pontinhos, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12. Qual é a resposta correta? Letra A, porque aqui está 10, então ela está eliminada. Certo? Então, essa aí foi a explicação, digamos assim, a resenha aí sobre a avaliação do quarto bimestre de vocês. Qualquer dúvida pode ir me procurando aí, que eu explico novamente, tá bom?